O avivamento da Rua Azusa, o fogo que mudou o mundo. No início do século XX, a América respirava mudanças. Era um tempo de industrialização acelerada, de migrações internas, de contrastes sociais profundos. A segregação racial ainda marcava a nação, enquanto muitos se sentiam insatisfeitos com a frieza espiritual das igrejas tradicionais. Havia sede por algo mais. Os cultos estavam cheios de forma, mas vazios de vida. O coração do povo ansiava por um Pentecostes renovado. Nesse cenário, Deus levantou um homem improvável, William Joseph Seymour, filho de ex-escravizados da Louisiana, marcado pela pobreza e pela rejeição. Seymour tinha apenas um olho, consequência da varíola que contraiu ainda jovem. Mal havia completado o ensino básico, mas em sua alma ardia uma chama, o desejo de experimentar a plenitude do Espírito Santo. De fora para dentro, Seymour foi influenciado pelos ensinos de Charles Parham, em Houston, Texas, mas até mesmo ali a discriminação o alcançou. A lei de segregação racial não permitia que negros estudassem lado a lado com brancos. Seymour só podia ouvir as aulas sentado do lado de fora da sala, com a porta entreaberta. Essa cena parece pequena, mas se tornou profética. Aquele homem rejeitado à porta de uma escola teológica seria a porta pela qual milhões de pessoas no mundo inteiro conheceriam o poder renovador do Espírito Santo. Deus transforma exclusão em destino. O caminho para Los Angeles. Em 1906, Seymour recebeu um convite para pregar em Los Angeles. Sua mensagem era simples, mas ousada. Deus ainda batiza com o Espírito Santo, e a evidência disso é o falar em novas línguas. Logo em seu primeiro sermão, pregado em uma pequena congregação da cidade, gerou polêmica. Os líderes da igreja se incomodaram. Poucos dias depois, Seymour encontrou a porta fechada para ele. Literalmente trancaram a igreja e disseram: "Você não é bem-vindo aqui." Mas como em toda história de avivamento, Deus abre caminhos onde há fome. Algumas famílias receberam Seymour em suas casas. Uma delas foi a família Asbury, na rua Bonnie Bray. Ali, em reuniões caseiras, pessoas se ajoelhavam, clamando por santidade e pela promessa do Espírito. E então veio o 9 de abril de 1906. Naquele dia, o céu tocou a terra. Um pequeno grupo, durante a oração, foi tomado pelo poder de Deus. Um homem chamado Edward Lee foi o primeiro a falar em novas línguas. Logo, outros começaram a experimentar a mesma manifestação. A casa tremeu de tanta gente chegando. A varanda não suportou o peso e desabou. As ruas ficaram cheias. Era impossível conter o que Deus estava fazendo. O galpão da Rua Azusa. Diante da multidão crescente, Seymour encontrou um prédio abandonado no número 312 da Rua Azusa. O lugar já havia sido um estábulo, depois armazém e até igreja africana. O chão de madeira rangia, as paredes eram escuras, as cadeiras improvisadas eram caixotes. Mas ali, em um espaço que mais parecia um depósito do que um templo, nasceu um movimento que impactaria nações. Os cultos eram caóticos para os padrões religiosos da época. Não havia ordem pré-estabelecida. Qualquer pessoa podia levantar-se e pregar, cantar, testemunhar. Seymour não buscava protagonismo. Passava horas de joelhos, orando com o rosto escondido dentro de uma caixa de madeira. Ele queria que apenas Cristo fosse visto. E Deus honrou essa humildade. Curas começaram a acontecer. Pessoas caíam em lágrimas confessando pecados. Homens e mulheres falavam em línguas que missionários presentes identificavam como idiomas reais: chinês, árabe, francês, alemão. O livro de Atos estava vivo de novo. O piano da graça, um dos episódios mais lembrados, foi o de uma jovem presente às reuniões. Ela nunca havia estudado música, não sabia ler partituras, não tinha qualquer habilidade com instrumentos, mas tomada pelo Espírito, aproximou-se do piano. E diante da multidão, começou a tocar com perfeição, acompanhando os cânticos espontâneos que surgiam. Notas fluíam de seus dedos como se anjos a guiassem. O impossível se tornou realidade diante de olhos atônitos.
Era uma demonstração clara de que Deus não depende da capacitação humana. Ele unge vasos dispostos. Esse milagre ecoou como símbolo. O avivamento de Azusa não era fruto de técnica, mas de rendição. Todos eram bem-vindos. O que mais chocava os críticos não eram apenas os dons espirituais, mas a mistura de pessoas. Em plena era da segregação, negros e brancos, ricos e pobres, homens e mulheres, todos se assentavam lado a lado. Pregavam, oravam e impunham as mãos uns sobre os outros. Para muitos, isso era escândalo. Jornais da época ridicularizaram o movimento. O Los Angeles Times publicou uma reportagem chamando-os de fanáticos e descrevendo as reuniões como Babel de línguas. Alguns líderes religiosos acusaram Seymour de heresia. Mas quanto mais perseguição, mais o fogo se espalhava. Carros de boi, bondes e até cavalos lotavam as ruas ao redor do galpão. Pessoas viajavam de estados distantes apenas para ver o que Deus estava fazendo na rua Azusa. Relatos sobrenaturais. Muitos testemunhos foram registrados. Alguns relatavam ver luzes como chamas de fogo pairando sobre as cabeças dos que oravam. Outros afirmavam sentir a presença de Deus tão forte que era impossível permanecer de pé. Há relatos de pessoas que chegavam bêbadas, zombando, e saíam sóbrias, chorando de arrependimento. Doentes eram curados sem imposição de mãos, apenas ao entrarem no ambiente carregado de oração. Um pastor metodista que visitou Azusa disse: "Senti como se tivesse entrado no Santo dos Santos." Impacto missionário. O avivamento não ficou restrito a Los Angeles. Pessoas que visitavam Azusa levavam a chama para seus países e cidades. Missionários saíram para o Japão, para a Índia, para a África. Igrejas pentecostais nasceram em dezenas de nações em poucos anos. No Brasil, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren foram influenciados por esse mover e fundaram em 1911 a Assembleia de Deus em Belém do Pará, hoje a maior denominação pentecostal do país. O que aconteceu em um estábulo mal cheiroso se transformou em um dos maiores movimentos missionários da história. Lições para hoje. O avivamento da Rua Azusa nos lembra: Deus escolhe os improváveis. Seymour, o homem do lado de fora, se tornou líder de um mover global. Avivamento nasce de oração, não de programas, não de estratégias humanas, mas de joelhos dobrados. O Espírito une. Onde o Espírito é Senhor, caem as barreiras de raça, classe e gênero. O sobrenatural é atual. Milagres não são passado distante. São realidade para os que creem. Legado eterno. William Seymour nunca buscou fama. Ele morreu em 1922, praticamente esquecido, em relativa pobreza. Mas o fruto de sua obediência permanece até hoje. Estima-se que mais de 700 milhões de cristãos pentecostais e carismáticos ao redor do mundo sejam, direta ou indiretamente, herdeiros da chama que ardeu na Rua Azusa. O avivamento foi mais do que um evento. Foi um marco, um lembrete de que Deus pode, a qualquer momento, tomar os lugares mais improváveis, usar as pessoas mais simples e reacender o fogo do Pentecostes em uma geração inteira. O mesmo Espírito que incendiou Los Angeles em 1906 deseja incendiar sua vida, sua casa, sua igreja. Porque o fogo de Azusa não foi feito para o passado. Ele foi um sinal do que Deus quer fazer sempre que corações se rendem totalmente a Ele.